Legal, gente. Continuando a aula 4 aqui no Excel, ok? Vamos fazer uma planilha aqui, rapidinho. O nome dessa planilha vai ser formação de preços, papelaria, ok? A gente vai mesclar aqui, colocar uma cor, uma fonte, pronto, negrito aqui, tá. Aumentar aqui, legal, colocar umas bordas. A gente vai vir aqui, estilo da linha, coloca aqui, maior, aí ó, só vim aqui agora, tá vendo? Só que eu quero uma cor diferente, então vem aqui em cor da linha, vermelho, beleza? Legal. Desativa aqui o negrito. Agora a gente vai criar as colunas, vai criar, que a gente vai multiplicar porcentagem de lucro, vou abreviar aqui, lucro, ajustar, né? Imposto, isso vai ser 8,5 de imposto. E lucro vai ser 65,5%. Ok? Produto, custo, imposto, lucro, venda. Ok? Vamos registrar aqui um total de 7 produtos. Ok? Borracha, lápis, apontador, régua, caderno, caneta, cola. Legal. Custo aí a gente coloca. Pode ser com vírgula, tá? Pois com ponto, mas vamos usar vírgula aqui, que é melhor. Ok. Legal, legal, legal. Agora a gente vai multiplicar. Pra gente achar o imposto, o que, que a gente faz? A gente multiplica o valor de custo, coloca aqui igual, né? Segura o Ctrl, clicando aqui no valor de custo. Multiplica pelo imposto, né? Que é 8,5. Aperta o Enter. Vai dar isso aqui. Aí se a gente for descendo, vai vendo, ele vai descendo. Então a gente tem que fixar esse valor pra gente, quando for puxar para as outras fórmulas, não descer aqui o imposto. Como a gente faz isso? A gente frisa apertando F4 aqui. Aí vai inserir esse cifrão, tá vendo? Só que esse é B5, a gente quer frisar qual? A gente não quer frisar a B4, então a gente apaga. Pode digitar B4 ou clicar na própria B4. Vem antes aqui da célula, né, que é a coluna e a linha, e aperta F4. F4, apertei F5, burrinho aqui, mas beleza, vai. F4. Pronto. Aí agora se a gente for descer, ó, vai clicando, tá vendo? A célula B4 permanece a mesma para todas. Só vai modificando a do custo aqui, que no caso é o custo do produto. Pra gente colocar cifrão, lembram? Seleciono, venho aqui, português, pronto, cifrão. Aqui arredondou, se eu quiser aumentar mais casas decimais é só vir aqui, tá vendo? Eu vou aumentando as casas decimais, quando der esse monte de jogo da velha, hashtag, só vir aqui e aumentar, tá bom? Mas eu quero diminuir as casas decimais, então eu vou diminuindo aqui, beleza? Legal, legal, legal. Lucro, como a gente calcula o lucro? Igual valor de custo do produto vezes lucro. Aperto Enter. Se a gente arrastar,
Aí vai estar pegando o valor de imposto e não de lucro. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que frisar agora a célula B3, que é a célula referente à proporção de lucro. Vem aqui frisar ela para manter ela sempre no mesmo local, né? Vai frisar, vai permanecer. É como se estivesse prendendo essa determinada célula. Como? Aperta F4. Com o símbolo do cifrão eu vou estar fazendo isso. Agora eu arrasto aqui. Pronto. Tá vendo? Sempre permanece aqui a mesma. Tá legal? Legal, legal, legal. E por último, vai ser venda. Como você vai calcular a venda? Simples. Coloca aqui igual valor de custo. Então, mas aí você tem que ter o número de produtos, né, vendidos. Por exemplo, vamos fazer aqui uma coluna melhor. Vou escrever produtos vendidos. Produtos vendidos. Preenche. Coloca aqui vendas. Agora multiplica, né? Como? Igual número de produtos vendidos vezes o custo, né, de cada produto. Você vai ter o total de vendas, o total em valor de vendas, né? Porque o total de produtos vendidos tá aqui, né? Então não tem necessidade de saber isso. Beleza? Tranquilo, fácil. Bala, beleza. Vamos para o próximo passo então. Dá um pause, enquanto isso vamos tentando praticar. Legal, agora a gente vai falar de referência absoluta, certo? A gente não privou os números inserindo lá o cifrão, apertando F4? Legal. Tá vendo aqui em janeiro? Quando eu coloco o cifrão na frente da célula, eu privo a célula toda. Ou seja, se eu for decaindo, sempre vai ir mudando a posição da linha. A coluna permanece a mesma. Se eu coloco antes aqui, tá vendo? Ó, em cima eu arrastei, coluna B, só que é linha 8. É coluna B, linha 9. Coluna B, linha 10, tá vendo? Permanece. Agora, quando eu coloco no meio, tá vendo aqui no caso, C4. Aqui, ó, no meio, no caso, ele vai mudando a célula, só que ele vai permanecendo na mesma linha, tá vendo? É C4, D4, B4. Então ele vai mudando o quê? A coluna. Quando eu coloco antes, ele muda o quê? A linha. Então quando eu colocar o cifrão, porque quando você aperta o F4, ele vai privar os dois. Ele priva os dois, tá? Aí ele vai. Aí você, por exemplo, eu só quero manter a coluna, deixo antes. Ah, mas eu quero manter só a linha, que sempre permanece na mesma linha. Então, coloco no meio, ou seja, antes do que? Da linha. Se eu quero antes da coluna, antes da coluna. Se eu quero os dois, aí tem que ser antes dos dois mesmo. Ok? Tranquilo? Fácil. Tentem fazer isso. O nome disso, referência relativa, é quando o quê? Quando você vem aqui por aqui, a célula sem nenhuma separação, sem nenhum frisamento. Você vai na célula normal, só clico, insiro alguma coisa, isso é uma referência relativa. Lembra que eu aperto Ctrl G, digito em que célula eu quero ir, isso a gente chama de referência relativa. Ok? Tranquilo? Referência absoluta é quando eu privo uma célula, independente da linha da coluna, eu sempre quero que mantenha nessa. Ou seja, por exemplo, vou digitar aqui M, cifrão antes, cifrão depois, 5. Só dei um exemplo digitando, ou seja, faltou 5 aqui, né? Ou seja, tá privando a coluna e a linha, ou seja, nunca vai mudar a posição.
Legal? Referência mista é quando eu privo a coluna, só que eu não privo a linha. Ou quando eu privo a linha e não privo a coluna. Como assim? A linha vai permanecer. No caso, eu privi a linha. Por exemplo, linha 5, essa daqui. Ele vai andando, só que sempre na linha 5. Entendeu? Quando eu privo a coluna, ele vai andando, só que sempre na coluna que eu privei, no caso H. Beleza? Então isso é referência mista. Referência absoluta é quando eu privo a célula. Referência mista é quando eu privo a coluna ou a linha. E referência relativa é a posição da célula na planilha. Tudo bem? Tranquilo? Fácil? Legal. Tentem fazer isso. Vou passar uma atividade enquanto isso. Dá um pause. Legal, gente. Essa é a planilha, tá vendo? Empreendimento residencial. Vocês vão preencher as planilhas com esses dados. Opa. Cancelar aqui. Vocês vão precisar o quê? Calcular a comissão. Tá vendo? Total das comissões, média das comissões. Como assim? Esse é o valor de uma unidade, certo? Cada corretor vendeu tantas unidades. Como você vai fazer? Você vai multiplicar o total, o valor da unidade vezes o total de unidades vendidas e multiplicar pela porcentagem de direito de cada corretor. Cada corretor tem quanto? Tem 2% de direito. Então multiplica isso, depois multiplica por isso, vai estar o ganho do corretor, certo? Ao total das comissões, é só somar o total das comissões e a média é só somar e dividir pelo número de móveis comprados, tudo bem? Fazem isso, vou dar um pause, depois a gente corrige junto com vocês, tá bom? Ok? Legal, fizeram já? Então tá, vamos lá. Como a gente vai calcular a comissão? Vai multiplicar o valor da unidade vezes o total de unidades vendidas vezes 2%. Vai ter referência absoluta aonde? No valor da unidade, porque vai manter para as outras células, né, da coluna, sempre vai permanecer essa. E o valor é porcentagem, isso em todos, tá? Frisa esse. Ops. Que deu erro por causa que eu adicionei célula a mais. Aí vocês vão frisando, tá vendo? O único que vai mudar aqui é o número de unidades vendidas, mas o valor da unidade, a porcentagem permanece, ok? Total das comissões é igual, soma, aí você pega as comissões. Média igual, média, e seleciona as comissões, ele vai dividir pela média, ou seja, vai pegar esses três valores, vai somar e vai dividir pelo tanto de valores calculado. Como assim? Tem três valores, né? Três comissões. Você vai somar e vai dividir por 3, se fosse fazer braçal, né? Mas é só inserir a fórmula média que ele já faz isso para você. Feito isso, vai vir aqui, vou apertar a tecla de atalho Ctrl B, salvar como, e vai salvar como, meio gripado hoje, empreendimento, ok? Então, por hoje é só, essa segunda aula aí de, segunda parte da quarta aula aí de Excel básico. E a próxima aula amanhã, ok? Obrigado, tenha uma boa noite, até mais.